Quais as razões do sofrimento? Este é o assunto da entrevista de hoje. Nos acompanhe nessa reflexão. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e temos a alegria de receber aqui hoje, mais uma vez, Carlos Augusto de São José. Seja bem-vindo, seu Carlos. É um prazer estar de novo. Para nós é sempre uma honra. Para quem ainda não sabe, Carlos Augusto de São José é companheiro espírita da cidade de Curitiba, está vinculado ao Centro Espírita Antônio de Pádua. Isso, no Bacaxiri. No Bacaxiri. E também, para quem não sabe, aposentou-se como servidor federal. Isso, no ensino superior. Na condição de pró-reitor de administração e finanças, era isso? Isso. Da Universidade de Brasília. Isso. Nós falávamos aqui, a Universidade de Brasília figura atualmente como uma das 10 melhores universidades da América Latina. Eu achei que estava falando isso assim, e uma novidade, o senhor Carlos disse que foi a primeira. Já foi, no meu tempo já foi a primeira. Seu Carlos, estamos aqui hoje para falar sobre as razões do sofrimento. Muito bom. E a pergunta inicial é a pergunta que ocorre a muita gente, né? Se sofrimento e dor são a mesma coisa. São expressões que na linguagem popular se confundem. Se confundem por quê? Porque é uma questão de uso imediato sem penetrar-se muito no sentido, vamos dizer, etimológico das expressões. Mas, rapidamente podemos entender que dor e sofrimento não são a mesma coisa, embora possam até parecer sinônimas, mas não são. Porque existe dor sem sofrimento e existe sofrimento sem dor. É muito fácil de se entender isso. Quando nós cortamos um dedo, nós sentimos dor. Mas colocamos um band-aid, promovemos os primeiros curativos e o processo de dor passa. Não há nenhum tipo de dificuldade no campo emocional por isso. O sofrimento já é o inverso. É quando nós somos abalados por uma perda qualquer de um amigo, de um parente, a perda de um emprego, por uma situação dessa natureza que leva-nos a um estado de angústia, leva-nos a uma instabilidade emocional. Dor é um fenômeno mais físico, se faz por transmissão nervosa, está diretamente relacionado ao corpo físico, enquanto que o sofrimento é uma sensação que está diretamente ligado ao coração, ao espírito. O senhor acha que qual é a origem do sofrimento? O que o senhor entende como sendo a origem do sofrimento? O eminente professor e humanista e político Leon Denis Arrivaio, que mais tarde seria o nosso codificador Allan Kardec, como todo grande idealista cristão, ele tinha o hábito de, quando deixava sua casa, ali o modesto apartamento no segundo andar, Rua dos Mártires, número 8, e ia para Paris, ele fazia o percurso a pé, as dificuldades de transporte que existiam à época. E ele tinha o hábito de observar as pessoas e percebeu que a população que ia e vinha por aquelas ruas tumultuadas de Paris da época estavam com uma espécie ainda de um processo de tristeza muito grande, de um drama de consciência em função das revoluções constantes, das guerras napoleônicas, e ele começou a perceber que parecia estar numa espécie de clínica de transtornos psicológicos a céu aberto. Por quê? As pessoas tinham a fisionomia contraída, lábios cerrados, olhos esgazeados, distantes. E isso foi que fez com que ele perguntasse mais tarde aos benfeitores espirituais, como está no livro dos Espíritos, na questão 921, se nós não poderíamos ser felizes, porque ele não percebia um mínimo de alegria na fisionomia de quem quer que seja. Os benfeitores disseram sim, que nós poderíamos ser relativamente felizes, desde que nós entendêssemos e seguíssemos as leis de Deus. Mas que, lamentavelmente, naquela época, como ainda hoje, nós estamos distante disso. E eles concluem dizendo que nós somos obreiros da nossa própria infelicidade, que a causa do nosso sofrimento está em nós. Ele não se deu por satisfeito, mais tarde, quando editou o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele colocou do próprio punho um texto muito significativo, ainda muito atual. É como se tivesse sido escrito ontem, para os nossos dias a partir de hoje. Ali no capítulo 5, quando trata das aflições. E ele nos trouxe um texto que eu gostaria até de ler um pedacinho, para não tornar cansativo, quando então ele pergunta: quantas uniões desgraçadas
porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Vejam, hoje nós observamos moças belíssimas, bem maquiadas, curvilíneas, sempre à procura de um bom partido, quer que seja um bom cantor famoso, um jogador endinheirado, um filho de empresário, mas por uma mera questão de interesse pessoal. Nunca, como diz aqui, o coração toma parte. Da mesma forma, nós vemos rapazes bonitos, sarados, espadaúdos, sempre a cata de oportunidade de moças que têm algum recurso para um casamento fácil, porque são ainda daquela geração do nem-nem, né, como costuma se dizer, nem estudo, nem trabalho, e querem viver sem o esforço pessoal. É isso, não toma parte o coração. E, como consequência, com o passar dos dias, acabam implodindo essa ligação que se fez superficialmente. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Hoje a medicina interpreta essa passagem como as doenças psicossomáticas, daquelas que são derivadas dos excessos que a gente comete no campo emocional e que acabam por nos levar a essas doenças que hoje a etiologia médica conhece muito bem. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Olha só que trecho interessante. Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Vejam só se isso não é autoexplicativo, se há necessidade de trazer algum tipo de exemplo, quando a mídia hoje, diariamente, quer televisão, rádio, revistas, jornais, documentários, nos mostra exatamente isso, a ingratidão dos filhos. Se generaliza hoje esse estado de alma dos filhos em relação aos pais. Falta um pouco de amor, de gratidão, de respeito acima de tudo. E aí, Allan Kardec, então, conclui esse pequeno trecho dizendo: a quem, então, há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Acho que não há necessidade de explicar mais, de nos estendermos. Por quê? Porque aí está a origem do sofrimento, nos desequilíbrios das práticas humanas. Seu Carlos, nós vamos deixar uma pergunta para depois do intervalo, porque assim, como conciliar, porque nós discursamos sempre no sentido de que a justiça de Deus é perfeita. Como é que nós podemos conciliar tanto sofrimento na Terra, né, todos os dias, a gente tem visto isso, com essa noção, esse princípio, essa ideia de que Deus é perfeito? O senhor topa depois do intervalo responder isso? Com certeza. Vamos lá. Tudo bem, fique conosco, a gente já volta. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo uma questão a ser discutida: as razões do sofrimento. Vamos assistir. Muito bem, estamos de volta e conversando com o nosso ilustre amigo, que é uma referência para nós muito importante no movimento espírita aqui de Curitiba e de todo o Paraná, Carlos Augusto de São José. Antes do intervalo, senhor Carlos, tinha deixado uma pergunta, né? Porque nós sempre estamos dizendo que a justiça de Deus é perfeita, como perfeito é Deus. E como é que nós vamos conciliar, então, aquilo que todos os dias nós temos acompanhado, sobretudo pela televisão, pelo rádio, pela mídia de forma geral, tanto sofrimento na Terra, com a ideia de justiça e perfeição divina? Nós aprendemos com os benfeitores espirituais que a dor não erra jamais de endereço. Quando ela chega, existe uma causa, porque quando nós passamos a admitir que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e a sua justiça é de absoluta perfeição, existe obrigatoriamente uma causa precedente. Aliás, Sigmund Freud já dizia isso, embora não se dizendo reencarnacionista, mas passou a ideia da reencarnação quando ele diz que todo mal grave que existe em nós, obrigatoriamente tem uma causa precedente. Ora, se nós não encontramos a causa na presente existência, certamente vamos ter que encontrar numa existência anterior. Lembro-me sempre que André Luiz nos diz numa determinada obra, mais precisamente nos domínios da mediunidade, psicografia de Chico Xavier, que da superestrutura dos astros até a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na mente de Deus,
nos interesses divinos, assim como os peixes e as plantas aquáticas estão na profundidade dos oceanos. Ora, se Deus é a absoluta perfeição e tudo está dentro do seu cosmo de interesse, nós temos que admitir que ele não erraria jamais na condução dos nossos destinos. Por quê? O ser inteligente é a obra primorosa da criação. Nada existe no universo mais importante do que o ser humano, aquele que raciocina. E não é cabível de forma alguma admitir-se que Deus pudesse errar na administração dos nossos interesses. Isso nos leva à certeza de que tudo que verdadeiramente nos acontece tem que ter uma causa. Do contrário, não se justificaria a crença em Deus. E, seu Carlos, sendo assim, por que as religiões, de modo geral, não nos advertem em relação a essas verdades? Nós temos que recorrer à própria história que nos auxilia nesse capítulo. Quando nós verificamos que os 3 primeiros séculos do cristianismo, tudo corria muito bem. Os cristãos eram fiéis ao Cristo e os seus ensinamentos começavam a prevalecer, modificando a fisionomia socioespiritual da sociedade. Mas a partir do século IV, como nós sabemos, principalmente a partir do Concílio de Nicéia, montado pelo imperador Constantino, nós começamos a ter uma série de perturbações no circuito dos interesses cristãos. Por quê? Porque passaram a surgir os primeiros dogmas de imposição psicológica. E, posteriormente, nós vamos encontrar as cruzadas, as chamadas Guerras Santas, de 1091 até 1200 e tantos, com quase 200 anos de guerras fratricidas, em nome de Deus e em nome do Cristo. Nesse período também funda-se a Inquisição, que escreveria as mais tristes páginas da história humana. Ora, com o passar dos tempos, a sociedade humana foi cansando dessas contradições que nós vemos entre a prática e os ensinamentos. As religiões, consequentemente, começaram a fracassar pela adoção desses dogmas. Aí surge o materialismo triunfante a partir da Revolução Francesa, em que introduziram a Deus a razão, não é mesmo? Em substituição ao Deus dogmático, ao Deus dos religiosos. Aí vem Karl Marx, se vale desse bonde da história e traz o Manifesto Comunista, jogando a sociedade contra a ideia de Deus, contra o Evangelho, dizendo que esses interesses são os tóxicos da humanidade. Vem Nietzsche e depois afirma, Deus está morto. E mais recentemente, Bertrand Russell, quando escreve a obra Por que Não Sou Cristão?, onde ela afirma textualmente que as religiões, Deus, a ideia de Evangelho, são inúteis quando não são prejudiciais ao progresso humano. Consequentemente, podemos concluir que as religiões fracassaram. Por isso é que nós temos que nos lembrar da profecia que Jesus nos fez, dizendo-nos, como os registros de João, nos capítulos 14, 15 e 16, que viria o Consolador. O Consolador não é aquela ideia de distribuição de alimentos, de remédio, de agasalho, não. O Consolador por nos trazer a verdade, como faz hoje o Espiritismo. E exatamente no texto está lá, registrado por João, não é a tradução espírita, quando ele diz que o Consolador, que é o Espiritismo, viria para explicar tudo que Jesus nos ensinou e, primordialmente, lembrar o que ele nos trouxe. Ora, etimologicamente, a gente sabe que lembrar é trazer de volta o passado, é trazer de volta aquilo que está escondido, que foi jogado na prateleira do tempo. E é exatamente isso que a doutrina espírita hoje, com grande esforço, está fazendo, trazer Jesus de volta aos nossos corações. Tio Carlos, nesses 2 minutos que nos restam, onde é que o senhor encontra apoio nas passagens do Evangelho para essa nossa tese a respeito do sofrimento, a tese espírita do sofrimento? Onde é que ela tem respaldo no Evangelho? Nós poderíamos citar inumeráveis passagens do Evangelho que nos mostra claramente essa situação. E nós lembramos que temos que assumir o compromisso de não perguntar inutilmente a Deus por que é que nós sofremos. Eu sempre digo que nós precisamos mesmo é perguntar a nós próprios por que é que nós erramos. E para sintetizar, ainda que rapidamente, eu me lembro hoje de uma obra importantíssima que veio à baila e já está traduzida para o português, do Dr. Herbert Benson, em que ele tem o título de Medicina Espiritual, as curas essenciais. E ele não é uma criatura qualquer, ele é um professor titular da Universidade de Harvard, que é a mais importante do mundo, onde ele ministrou 35 anos de ensino na área da medicina. E nessa obra,
a cura essencial, a medicina espiritual, ele nos fala que existem 3 formas de nós nos curarmos. Tomando remédio, pela ação química, fazendo cirurgia, onde se tira um pedaço do corpo para beneficiar o todo, e, pasme, pela espiritualização, ou seja, pela retomada dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe à face do mundo, porque só pela espiritualização é que nós vamos realmente consertar a nós próprios, inicialmente, e dar uma oferta de amor, de boa vontade, de fraternidade aos outros para que se transformem também. Enfim, foi isso que Jesus nos propôs e que a gente aceita e que temos como certeza absoluta que não existe outra. Porque, como ele mesmo antecipou, ele é inequivocamente o caminho da verdade e da vida. Seu Carlos, muito obrigado, mais uma vez, pelas lúcidas explicações. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o sofrimento vai ser mais bem compreendido a partir de agora. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. O programa permanece com seus quadros.